Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Carol, mais conhecida como Box, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Faz um tempinho que a gente não faz o Precisamos Falar aqui, né? Então eu decidi fazer, até tava olhando os antigos, nossa, que diferença com a câmera. Acho que eu tava me sentindo muito insegura ainda. E teremos hoje um Precisamos Falar de um assunto que eu sempre quis falar, mas eu tava me esperando estar mais preparada pra falar sobre isso, porque muitas coisas que a gente desabafa aqui mexe com a gente, né? E eu decidi falar porque foi um assunto que tava rodeando muito o meu universo na última semana, ouvi muitas pessoas falando, comentando. Eu resolvi contar um pouquinho aqui da minha experiência pra vocês, mas antes, aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim e pro crescimento aqui do canal. Eu resolvi contar a minha experiência com medicamentos para emagrecer, porque quando a gente pesquisa, né, aqui, ou vê alguma coisa falando, são sempre pessoas indicando, ou experiências, assim, um pouco duvidosas. Então eu vim aqui contar pra vocês, pra contar como que eu cheguei no remédio. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 17 anos, eu pesava 62 quilos, mais ou menos. Eu meço 1,57 e o meu IMC sempre apontava que eu estava com sobrepeso. Eu tinha esse corpo aqui e comecei a me achar gorda. Mas por que, Carol? Por que você se achou gorda? Porque me diziam o tempo todo que eu era gorda. Eu sempre tive o braço maior e o pescoço. São heranças aí da família, uma coisa que eu devia ter orgulho de ter. Um traço que vai ficando sempre da sua família com você e te faz lembrar das origens. Enfim, mas eu tinha isso. Sempre foi uma parte assim que chamou mais atenção, porque eu era mais magra no resto. E eu também sempre fugi do padrão. Tenho o peito muito grande, a minha barriga nunca foi retinha, sempre tive uma barriguinha. E eu ouvia o tempo inteiro que eu precisava emagrecer. Tanto de amigos, familiares, médicos e pessoas na rua, né, que faziam bullying comigo o tempo inteiro. Parece uma história terrível, né? Mas é uma história que acontece todo dia, o tempo todo. Enfim, por conta própria, com essa idade, eu arrumei um remédio e comecei a tomar. E de 62 quilos eu fui para 50. Foi um momento pra mim muito feliz, né? Como eu via desse jeito naquela época, porque todas as pessoas me elogiavam o tempo inteiro. Nossa, como você emagreceu, nossa, tá linda, tá linda, tá linda. E aquela coisa, né? Você emagreceu, você tá com a vida perfeita. Mas a minha vida tava longe de ser perfeita naquele momento. E depois que eu parei de tomar o remédio, eu comecei a engordar de novo. E foi quando eu fui ao médico e com os meus já 19 anos, ele me receitou o mesmo remédio, um inibidor de apetite. Eu era muito inocente naquela época e eu não confiava em mim, no que eu sentia, né, no meu corpo, como eu confio hoje. Eu era muito, digamos assim, indefesa. Eu ficava facilmente abalada com o que os outros falavam. E quem não fica, né? São pessoas muito maldosas praticando bullying. E eu tomei o remédio, parei um pouco. Com 21 anos eu estava pesando 70 quilos. 10 a mais do que quando eu comecei geral e 20 a mais do último peso que eu estava. E aí eu comecei a ficar preocupada. De lá pra cá foram inúmeros médicos, nutricionistas, endocrinologistas, clínicos. A preocupação com o meu peso estava se tornando completamente excessiva. Isso começou a dominar a minha vida e o meu dia. E quando eu acordava era pensando nisso, quando eu dormia era pensando nisso. E de lá pra cá eu fui submetida a diversos tratamentos. Era remédio para enxaqueca, remédio anticonvulsivo, inibidores de apetite, remédio que dava uma descarga de adrenalina no seu corpo. O último remédio que eu fui indicada era um que era para diabetes. Eram várias seringas e tinha como efeito colateral o emagrecimento. E eu só não tomei porque não estava dentro do meu orçamento na época, graças a Deus. Isso pra mim deixa muito claro que a sociedade está completamente doente. Que a sociedade está à procura da magreza a qualquer custo.
qualquer custo, a custo da própria vida. E o que é muito louco, porque se a gente não emagrecer, a gente vai ficar como? Do jeito que a gente tá. E era como se fosse a morte isso, né? Não emagrecer. E na verdade eu tava arriscando minha vida o tempo todo pra tentar um padrão de corpo que eu nem conseguiria ter, talvez. Para quem não sabe, esses medicamentos, inibidores de apetite, enfim, eles mexem direto no sistema nervoso central. Os efeitos colaterais, que ninguém fala, são terríveis, né? Que podem causar até a morte. E a gente acaba se expondo a isso sem nem mesmo perceber. Aliás, como é difícil, né, perceber isso se 24 horas por dia você tá recebendo a informação de que você precisa ser magra pra ser feliz, pra ser bonita, pra ser saudável, pra vida começar a ser vivida. Todos os problemas da sua vida vão desaparecer quando você emagrecer. Só que não. No meu caso, inclusive, todos os problemas da minha vida começaram quando eu comecei com essa obsessão pela magreza. Eu quero deixar aqui claro porque eu sei que os remédios existem para ajudar pessoas que precisam de ajuda. O que me assusta é que o remédio é indicado para qualquer pessoa. E você também encontra com tanta facilidade, né? E ninguém fala dos efeitos colaterais, do quão perigoso é, né? Só falam do emagrecimento, que é uma coisa irreal, essa magreza que dá a felicidade, né? O que eu acho é que nós precisamos falar cada vez mais disso, porque as pessoas continuam tomando, mesmo com algumas informações aí, as pessoas continuam tomando, porque se por um lado a gente tá falando mais sobre o assunto, por outro lado a exigência tá muito maior também. Tá todo mundo cada vez ficando mais doente, né, com essa questão de padrão. A gente precisa se libertar disso. Todos os meus amigos que tomaram, não são amigos de amigos, tá, gente? São amigos que eu amo, amigos próximos, tiveram algum efeito colateral, assim. Uma infartou, um teve uma crise de convulsão muito séria, outros ficaram com problema cardíaco ou doenças psiquiátricas. Eu já sempre tive problema com ansiedade, eu desenvolvi muito mais a minha e entrei em várias crises de depressão depois desses medicamentos. Eu fiquei com um quadro de compulsão alimentar e eu ferrei o meu metabolismo. Fora as atitudes, né, que a gente toma durante o tratamento, porque a gente fica bem louca, bem acelerada, bem irritada, bem estressada e a gente toma atitudes que a gente não tomaria no nosso dia a dia normal. Há 3 anos eu larguei os remédios para emagrecer. Eu sabia que eu ia engordar mais, que era uma coisa que acontecia com todo mundo que parava, mas eu não queria mais me tornar escrava disso e deixar afetar tanto minha vida e correr tantos riscos que eu estava correndo, tantas coisas que eu já estava desenvolvendo. Decidi cuidar de mim de verdade. Eu descobri algumas outras doenças que dificultam muito o meu emagrecimento e que inclusive podem também terem sido desenvolvidas depois desses medicamentos. Eu não vou falar porque não tem como comprovar. E eu sou mais feliz comigo mesma. Hoje em dia eu procuro os médicos que escutam a minha história, que partilham dos mesmos pensamentos que eu. Veja bem, é muito importante, tá? Você fazer um acompanhamento com o médico. O médico ali tem que estar realmente ali pra te ajudar. Já até fiz um vídeo sobre isso, falando sobre alguns casos de alguns médicos que eu fui. E esse vídeo eu fiz pra você que tá pensando em entrar nos medicamentos ou tá nessa vida, tá procurando ali uma luz pra sair desse caminho. Procure um médico de verdade que acredita em você, que te entenda, que te ouça, que isso é muito importante. E acredite principalmente em você, porque é seu corpo que está experimentando tudo isso, é o seu corpo que vai sofrer, é você quem vai sofrer todos os danos causados, não é mais ninguém. Então, confia no que seu corpo está dizendo, no que sua mente está dizendo. E o mais importante de tudo, gente, magreza não traz felicidade. Não tente emagrecer a qualquer custo, cada corpo é um corpo. Vamos pegar nosso corpo de volta e parar de deixar que as pessoas digam como o nosso corpo deve ser. E é isso, gente, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.